Neste trabalho, apresentaremos a estrutura de membrana pneumática para cobertas. Mas antes, vamos esclarecer o que é esse sistema construtivo e seus tipos. As estruturas de membrana empregadas em coberturas são um sistema construtivo formado principalmente pela membrana estrutural, a qual ainda tem a função de vedar. As membranas estruturais são folhas flexíveis que resistem às ações devido à sua forma, às suas características físicas e a seu pré-tracionamento. O pré-tracionamento é o necessário para assegurar que a membrana esteja sempre submetida a esforços de tração. É importante ressaltar que o pré-tracionamento da membrana pode ser basicamente alcançado ou através do seu estiramento por meio de cabos que compõem o sistema estrutural de suporte, as chamadas membranas protendidas, ou através da atuação de pressão de gases, as membranas pneumáticas, objeto deste trabalho. As membranas pneumáticas se subdividem em membranas infláveis e membranas suportadas pelo ar. Mas antes de explicarmos cada uma delas, vamos a um pouco de história. As estruturas de membrana são utilizadas há muito tempo, vem desde a tenda, que é a sua forma mais elementar, e foi usada pelos exércitos da civilização egípcia, assíria e romana. Antes do século XIX, era usado pelos povos nômades que precisavam de uma estrutura de abrigo de fácil montagem, desmontagem e transporte. Depois disso, pulamos para 1800, quando os circos tornaram-se o principal entretenimento da época e surgiu a grande tenda de circo. Em 1844, um engenheiro francês construiu um reservatório de hidrogênio em forma de balão, que mais tarde seria o precursor dos satélites nesse formato usado pelo programa espacial americano. Porém, foi em 1917 que o inglês Lanchester registrou uma patente com detalhes importantes sobre o projeto de coberturas pneumáticas. Já na Segunda Guerra Mundial, houve grande desenvolvimento da área de materiais e na engenharia de estruturas, destaque para as fibras sintéticas como o nylon. Estes materiais foram aplicados em importantes instalações industriais e militares durante a guerra. E foi somente em 1943 que suas ideias foram colocadas em prática, quando os Estados Unidos desenvolveram uma grande antena de radar para proteger sua fronteira. A antena deveria ficar protegida das intempéries do clima, mas com mínima obstrução das ondas de rádio. Para isto, Walter Byrd veio com a solução de uma coberta de membrana suportada apenas pela pressão do ar. A solução deu tão certo que Byrd começou a difundir as estruturas pneumáticas pelos Estados Unidos. Já na Europa e na Ásia, as estruturas pneumáticas popularizaram-se após a construção, em 1958, do pavilhão da Pan American Airways, em Bruxelas. Após o sucesso deste pavilhão, diversas coberturas pneumáticas foram construídas em feiras, destacando a exposição de Osaka, no Japão, em que foi a primeira vez que se empregou com sucesso a resistente membrana de fibra de vidro revestida por teflon. Paralelamente, Frei Otto construiu, em 1967, o pavilhão da Alemanha na Exposição de Montreal, usando uma rede de cabos embaixo da membrana que tinha somente a função de vedar. Mesma técnica foi usada novamente na construção do Estádio Olímpico de Munique, em 1971. As estruturas de membranas contemporâneas constituem a evolução contínua das estruturas de Byrd e Otto, as quais tiveram um rápido aumento no uso devido ao contínuo desenvolvimento dos materiais, da tecnologia de construção e das ferramentas de auxílio. Todos os avanços viabilizaram o emprego das estruturas de membranas em cobertas de grandes áreas, além de serem utilizadas na cobertura de estações rodoviárias, quadras de esportes, galpões fabris, entre outros. Por fim, as membranas também servem de opção viável para a estrutura de uso temporário, como os abrigos e canteiros de obra. Estruturas pneumáticas. As estruturas pneumáticas podem ser consideradas como formas estruturais estabilizadas integralmente ou parcialmente pela atuação de pressão de gases na membrana. O sistema de bombeamento de ar é responsável pela pressão interna de acordo com as indicações do projeto. O sistema a ser empregado depende do tipo da estrutura pneumática, do seu porte, da permeabilidade de sua membrana. Também é necessário um sistema reversa, em caso de qualquer problema com o sistema principal. Podem ser empregados diferentes equipamentos para dar estabilidade às estruturas e se diferenciam pelo tipo de controle da corrente de ar. O sistema de estabilização é ligado à estrutura através de um tubo de transição. As estruturas possuem um ou mais compartimentos pressurizados, os quais podem ou não fazer parte do espaço útil da construção, surgindo os dois tipos básicos de estruturas pneumáticas, as membranas infláveis e as membranas suportadas pelo ar.
Membranas infláveis. São aquelas que o compartimento pressurizado não faz parte do espaço útil da cobertura e, assim, não possuem aberturas como portas ou janelas. O ar é contido em uma membrana fechada, formando elementos estruturais pressurizados, como vigas, arcos e cascas. Esse tipo de cobertura pode ter seu custo elevado devido ao aumento do consumo de membrana e das altas pressões requeridas. A reposição de ar é essencial para que a pressão interna se mantenha constante, principalmente quando grandes volumes de ar são envolvidos. Dentro das membranas infláveis existem dois subtipos: as membranas infláveis tubulares e as membranas infláveis de superfície. Membranas infláveis tubulares são submetidas a alta pressão interna devido aos pequenos volumes usualmente envolvidos. São uma opção viável para estruturas simples de pequenos vãos. Como exemplo, temos o pavilhão de Fuji na exposição de Osaka, no Japão, construído em 1970. Membranas infláveis de superfície são submetidas a baixa pressão interna. O ar é contido entre duas membranas, formando um colchão de ar pressurizado. Os grandes volumes de ar associados a esta forma estrutural possibilitam que sejam utilizadas para vencer grandes vãos. Exemplo do uso deste tipo de membrana é a cobertura da Arena Romana de Nimes, na França, construída em 1988. Membranas suportadas pelo ar. Esse é o tipo mais utilizado e possui uma membrana simples suportada por um pequeno diferencial de pressão de ar. O acesso à construção se dá de forma especial e o bombeamento contínuo de ar para o interior da construção é necessário, especialmente pelo escape de ar pelas aberturas. O tipo de pressão interna, que pode ser positiva ou negativa, bem como a presença de suporte necessário, interferem na forma da membrana e na estrutura do contorno. As membranas suportadas pelo ar podem ser subdivididas em membranas elevadas e membranas erguidas. Membranas elevadas são utilizadas em grandes vãos e, como por exemplo, citamos o pavilhão dos Estados Unidos na exposição de Osaka em 1970, que formou o arquetipo dos grandes ginásios de esporte com estruturas pneumáticas. Membranas erguidas a partir do nível do piso a ser coberto. Esse tipo de membrana é usualmente empregada com as formas cilíndricas ou esféricas. As membranas cilíndricas são as mais empregadas na cobertura de áreas que possuem uma das dimensões predominantes, devido à maior facilidade de padronização das suas pré-fabricação. É o caso da cobertura de piscinas, quadras de esporte, galpões fabris, entre outros. Um exemplo da utilização desse tipo de membrana é a cobertura do campo de golfe em Nova York. Já as membranas esféricas são utilizadas quando há necessidade de se cobrir grandes áreas ou superfícies próximas das semisféricas, quando se necessita de uma cobertura de grande altura. Como exemplo, temos o pavilhão do Exército Americano, construído em 1958. A maioria das estruturas de membranas pneumáticas construídas no Brasil são estruturas pneumáticas erguidas a partir do nível do piso a ser coberto, pois são mais simples e de fácil acesso e são empregadas em coberturas cilíndricas de armazéns industriais. Vantagens e desvantagens. As principais vantagens das estruturas de membrana são relacionadas ao fato de serem leves, flexíveis e de poderem ser constituídas por materiais translúcidos. Sendo assim, viabiliza-se a utilização de pré-fabricação, de iluminação natural e de formas esteticamente agradáveis aos olhos contemporâneos. Além disso, usualmente, são soluções economicamente viáveis.
As desvantagens dessas estruturas são relacionadas com a tendência de serem suscetíveis a grandes deslocamentos e à formação de rugas, principalmente quando submetidas às ações concentradas. Além disso, ainda há preocupação com os riscos de despressurização e com os efeitos da pressão interna sobre o homem.